O que significa adultizar a criança e o que isso traz de impactos? É como se a gente estivesse voltando, né? A Idade Média, a gente não sabe quem está do outro lado da tela desse celular. Aquela metáfora. Então, quando esse pássaro pica essa fruta, ela vai se estragar, ela vai ter aquela parte comprometida antes do tempo. E como isso está impactando o comportamento do filho? A professora Violeta, ela traz essa fala, né? Que é o chão que nós pisamos ali dos 0 aos 7 anos que vai nos definir para toda a vida. A gente precisa falar realmente sobre isso. Mais uma vez estamos aqui para falar, pensar e dialogar sobre relacionamentos, comportamentos, trazer uma psicologia acessível a cada um de vocês. E hoje o nosso tema é algo que vem mobilizando a sociedade como um todo. E nós não poderíamos deixar de trazer isso de uma forma a esclarecer, informar e deixar você de uma maneira muito bem ampliada e costurada sobre esse tema, que é o quê? Adultização infantil. E ninguém melhor para dialogar, para trazer conhecimento e para trazer informação do que Maria Gabriela, nossa Mabi, nossa psicóloga infantil, que soma com o corpo clínico aqui da Singular. Não se engane, tem um aspecto bem jovial, mas já chega com uma bagagem de conhecimento, com formação sobre a terapia infantil, que é de encher os olhos. Sorte a nossa tê-la aqui conosco na Singular. Mabi, quero que você se apresente e como foi se perceber escolhendo a terapia infantil como o teu chão de sustentação na tua prática clínica. Adriana, trabalhar com infância, para mim, é trabalhar com o futuro. Então, eu entendo que ao trabalhar com crianças, eu estou potencializando um futuro melhor para a sociedade. Eu estou colocando aí um cuidado para adultos que um dia essas crianças serão. E com a orientação de pais, eu estou trazendo essa conscientização aos pais de que essas crianças elas se tornarão adultos. E de que adultos nós estamos entregando para esse mundo. Perfeito, Mabi. Então, eu acredito que toda criança ela merece ser cuidada, ela merece ser amparada. E o meu cuidado com a infância, ele começou desde o início, de quando eu ainda estava na faculdade. Eu sempre estagiei com criança e eu me apaixonei. Eu tive algumas experiências com escola, de orientação educacional, com atendimento educacional especializado. Tive experiência com crianças que têm autismo, síndrome de Down, deficiência intelectual, deficiência física. E também tive experiência com crianças em contextos de violência. Crianças que foram negligenciadas, crianças institucionalizadas. Então, a infância, para mim, ela tem um significado muito especial. Eu faço pós-graduação em psicodrama, eu tenho capacitação e aprofundamento em psicoterapia infantil, eu fiz formação em gestalt terapia e eu fiz formação recente em orientação parental encorajadora, que é justamente encorajar os pais para que eles encorajem os filhos. Perfeito, e é nisso Mabi. que eu acredito. Estão vendo, minha gente, que nós estamos muito bem amparados para falarmos desse tema, que é adultização infantil. E aí, Mabi, é uma palavra que recentemente tem estado muito presente na mídia, mas eu quero que você nos auxilie explicando o que é que esse termo está falando, por que que isso está tão presente atualmente e os impactos de adultizar. Olha que palavra, né, gente? Do adulto, né? De adultizar essa criança no nosso contexto, dentro da perspectiva da infância. Eu achei interessante esse movimento que você fez, né? De como se estivesse antecipando algo que ainda não está no tempo. E é justamente isso. É uma criança que ela tá ali aprendendo a lidar com as suas emoções, que tá entendendo como é o mundo, e aí vem um adulto
e ele adotiza, né? Ele antecipa algo que não está ali no tempo. Então, se a gente for pensar historicamente, tem um livro que é do Felipe Arries, que é a História Social da Criança e da Família. Sim. Que ele vai trazer todo o histórico da infância, da família. E nesse livro, ele conta que na Idade Média as crianças eram tratadas como mini-adultos. Sim. Então essa adultização ela não é de hoje. Sim. Ela já vem de muito tempo atrás, antes das redes sociais, antes da televisão. Ela já existia. E aí, essas crianças na Idade Média elas eram tratadas como mini-adultos. A gente não pensava nesse conceito de infância. Esse conceito de infância ele foi sendo construído. Lá no século XVII, foi que a gente começou a pensar realmente na infância como a gente... o início desse conceito da infância como a gente conhece hoje. Uhum. E com esse surgimento das escolas, né, desse espaço que as crianças iam para aprender, para estudar, e a gente começou a pensar sobre isso. Uhum. E esse é um processo muito lento, né, que aí a gente ainda tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem algumas leis que falam sobre infância, mas culturalmente, né, a gente entende que vai ali até os 12 anos. Mas eu sinto que essa adotização, como o Felca falou, é como se a gente estivesse voltando, né? A Idade Média, a gente estivesse regredindo, algo que vem avançando em relação à proteção da infância, é como se houvesse essa regressão. A gente está querendo que essas crianças, né, expostas aí nessas redes sociais, voltem a ser esses mini adultos. Então, é quando uma criança, ela é exposta, né, de uma forma que não deveria. A gente não sabe quem está do outro lado da tela desse celular, né? A cobrança que essa criança sente, a cobrança da família em relação a essa criança. Também não é só nesse contexto que o Felca trouxe, quando a gente fala assim, ela cuida tão bem do irmão, né? Como se fosse já adulta. Ou então a gente fala pro menino, homem não chora. Mas assim, são crianças, né? Então a gente precisa falar realmente sobre isso. E os impactos, Adriana, eles são devastadores. A gente não percebe, né? Mas uma criança que escuta que homem não chora, por exemplo, ela cresce reprimindo sentimentos, ela cresce não sabendo se expressar. Uma irmã que cuida do irmão como adulta, ela também vai crescer já adulta antes do tempo, sem ser adulta, né? Ela vai se responsabilizar por coisas que não são dela, né? Então é quando a criança ela deixa de brincar, ela deixa de estar ali no mundo dela, estar no tédio, né? O momento de tédio ele é tão importante para a infância. E os impactos eles são muitos, a médio, a curto e a longo prazo. É interessante, Mabi, te ouvir falando isso, porque recentemente eu recebi um caso clínico em que a adolescente, né, de 14 anos, ela, por uma questão emocional dos pais, principalmente da figura da mãe, ela desde os 6, 7 anos, ela tornou-se a confidente dessa mãe, né, em que falas, em que contextos, em que temas eram dialogados ainda na infância, como se fosse ali, como você bem colocou, uma mini adulta. Então ela passou a ser uma conselheira dessa mãe, e aí o que é que eu percebo quando eu te ouço, né? Aquela metáfora do pássaro, né? Que tem uma fruta no pé, e esse pássaro, ele bica essa fruta que ainda está verde, que ainda está em crescimento e desenvolvimento nesse pé. Então, quando esse pássaro bica essa fruta, o que acontece? Essa fruta, ela vai o quê? Amadurecer, ela vai se estragar, ela vai ter aquela parte comprometida antes do tempo. Isso me faz lembrar dessas infâncias que são roubadas, muitas vezes pelos comportamentos imaturos de alguns pais. Eu queria até compartilhar com você um caso clínico, né, que eu estou recentemente atendendo. A infância não é um chão que eu piso, então a Mabi que faz esse contexto, mas como a Mabi colocou, essa criança vai crescer.
E aí eu já recebo na adolescência, ali com seus 14, 15 anos. E esse adolescente chegou para mim com a queixa, né, os pais trouxeram, com a queixa de ansiedade e de uma autocobrança muito grande. E aí nós fomos investigando, eu fui investigando, e no decorrer do processo terapêutico, Mabi, esse adolescente, né, eu vou colocar um nome fictício aqui de Pedro, o Pedro, aos 16 anos, ele vem com autocobrança que foi colocado para ele ali já por volta dos 7, 8 anos, quando ele tornou-se muitas vezes ouvinte dessa mãe, conselheiro dessa mãe, né, por umas questões emocionais que essa mãe trazia, e ele passou a internalizar muito isso, né? Então, essa adultização, ela também se dá não só em roubar essa infância, mas como os impactos desse comportamento chega agora para mim, como terapeuta de adolescente. Então, Mabi, eu queria que você comentasse como é que se dá esse processo, né? Quando é que esses comportamentos, eles trazem, eles comprometem já na infância esse crescimento emocional? Então, eu fico pensando nessa questão de como os pais eles lidam com esse desenvolvimento infantil. Sim. Se a gente fosse pensar ali no bebê, quando ainda é um bebê, a gente entende muito bem que aquele bebê ele precisa ser amparado, que ele precisa ser cuidado, que ele depende dos pais. E aí esse bebê ele vai crescendo e hoje cada vez mais cedo parece que começou a falar já antes disso, né? Mas assim, especialmente começou a falar e andar, já começam as cobranças, né? Sim. Então, eu acho que é muito importante trazer para os pais, é algo que eu trago muito, né? Essa consciência de que por mais que seu filho pareça estar maduro, ele fale algumas falas, né? Por exemplo, essa mãe, vamos colocar, não sei como é o caso, né? Mas essa mãe aí que era, o filho era conselheiro, aí ela chega pro filho e diz, o seu pai, né? Não sei o quê. E aí ele talvez com 5 anos, ele diz, é mesmo, papai, não sei o quê, não sei o quê. E aí ele só tá reproduzindo uma fala, ele só tá escutando ali. Ou então aquela fala, Mabi, que chega assim, olhe, você estude logo para você começar a trabalhar, ter seu dinheiro, porque quando você estiver trabalhando e ganhando o seu dinheiro, vou me separar do seu pai e eu vou morar com você. Então, e é uma fala que já traz também um peso nesse processo desse desenvolvimento, né, Mabi? Exatamente. Então, assim, nesse primeiro exemplo, a criança ela poderia até parecer que estava ali ouvindo, que tinha alguma maturidade, mas ela não tem. Né? A gente precisa virar essa chave e mudar a perspectiva, né? Então, quando os pais, eles falam também, assim, de você tem que crescer logo, é uma expectativa dos pais, né, em relação ao filho. É a necessidade desses pais, né? É uma necessidade desses pais. Sim. Então, por exemplo, na orientação de pais, eu percebo essas nuances, né? E eu ajudo esses pais a perceberem o sentimento deles e como isso está impactando o comportamento do filho. Sim. Né? Então, assim, olha, na verdade, sou eu que quero que meu filho cresça logo, mas ele tem um tempo diferente do meu, né? Um tempo diferente de desenvolvimento, de maturação, e esse tempo ele precisa ser respeitado. Porque o que eu percebo também, Mabi, eu quero ver se como é que chega isso também para você na tua prática clínica, é que a própria sociedade também, ela tem trazido mudanças nesse olhar dessa criança, que o ser criança é quase que algo inexistente. Então, perceba, a infância vai de 0 a 7 anos, né? E tem uma frase que, se você puder me ajudar, quem é que fala, mas que é o chão que nós só vamos pisar uma única vez, mas que vai nos definir enquanto adultos, adolescentes, adultos, na nossa velhice, aqueles 7 anos que ali nós pisamos.
Eu vou tentar, gente, lembrar, já lembrar quem foi que trouxe essa. Acho que pronto, Violeta. A professora Violeta, ela traz essa fala, né? Que é o chão que nós pisamos, ali dos 0 aos 7 anos, que vai nos definir para toda a vida. E aí, o que é que eu percebo nessa sociedade, né? Agora, falando também como mãe e também como profissional da área da psicologia, assim como você, é que a sociedade tem, desde o vestuário, trazido, né, colocando essa criança em evidência já uma certa erotização nas roupas dessas crianças desde cedo. É aquela sandália que mãe e filha, aí tá ali a criança com 7, 8 anos já usando um saltozinho, né, para parecer. Ou então, quando você vai para as festas infantis, é a mãe vestida, a criança tendo que se vestir igual a mãe para a mãe e filha, e às vezes aquela roupa não é uma roupa que seria para a criança, porque foi pensado primeiro no adulto, antes de pensar que ali é uma festa infantil para a criança. E eu queria te ouvir em relação a isso, né? Esse comportamento desde o consumo, né, que as famílias acabam adquirindo, do vestuário, até a forma como isso se costura dentro dessa sociedade. Como é que ser criança também dentro de uma sociedade de um consumo muito mais voltado para essa adultização, né? Eu acredito que essa fala, ela se refere ali aos primeiros 7 anos, né? Sim. Mas a gente pensa na primeira, segunda, na terceira, né? Infância, e aí vai até os 12 anos, né? Mas, assim, realmente, os primeiros 7 anos, eles são muito importantes. Sim. E eu penso que é o que tá na moda, né? É o desejo, aquilo que gera desejo. Então, assim, o capitalismo, o comércio, enfim, ele trabalha com o desejo. Então, se tem pais desejando expor os filhos, gravar vídeo, aqueles vídeos de se arrume comigo, aí arruma igual, né? Com a criança. Sim. A moda vai produzir aquilo que gera desejo, aquilo que vende. Então, eu acho que cabe a nós, profissionais da saúde, Sim. a nós que estamos lidando com a infância, ser realmente contra a cultura. Sim. Porque o Felca, por exemplo, é um youtuber, ele não é profissional da saúde, ele foi contra a cultura. Ao falar sobre uma cultura que está dominando e que está indo contra os corpos dessas crianças. Sim. Né? Então, eu acho que a gente precisa ser contra a cultura em muitos aspectos. Porque a nossa cultura, ela molda muito a forma como a gente se veste, a forma como Sim. nós tratamos os nossos filhos, né? A Sim. forma como as crianças, os espaços, né? Se a gente for pensar na cidade, por exemplo. Sim. Quantos espaços na cidade a gente tem para crianças, né? Que uma criança possa correr livremente. Por que o choro do bebê ele incomoda, né? Se ele é natural, né? Então, assim, eu acho que você é contra a cultura quando você diz, por exemplo, tudo bem, ele é uma criança, né? Ele está chorando, né? Assim, ele pode chorar, né? Nesse espaço, Sim. assim, tudo bem, ele vai incomodar, mas incomoda você porque você é uma criança, né? Ele precisa se regular ali naquele momento, né? Enfim. Então... Mas quando tu fala isso, sabe o que me veio à tona agora? E ver se tem colaborado com o que nós estamos pensando e dialogando aqui. Recentemente, a gente está tendo uma onda agora de adolescentes até adultos com o bebê reborn, né? Que aí Sim. é aquela questão de ter aquele bebê quase como se fosse uma criança, né? Um contexto muito parecido de uma criança, e tratar e querer que aquele bebê simbolize o cuidado de uma criança, né? Aí depois nós temos agora, recentemente, acredite, viu, gente? Foi essa semana que saiu esse tema. Adultos usando chupetas para acalmar, para trazer um contexto de diminuir os impactos da ansiedade. Tu percebe, Mabi, alguma correlação com essas etapas desse desenvolvimento dessas crianças que deveriam ter acontecido de forma funcional, contribuindo para esses comportamentos que não deveriam ser aceitos ou que não são dentro de um comportamento, digamos assim,
aceitável, né? Dentro do modelo atual, Mabi? Tu vê alguma correlação? Eu vejo, com certeza, né? Assim, eu fico pensando que provavelmente, possivelmente, né? Não vou generalizar, mas sim, claro. Esses adultos que têm esses comportamentos podem ter sofrido adulteração na infância, né? Pode ser que ele tenha esse desejo de usar chupeta para se acalmar, porque quando ele era bebê, ele precisou se preocupar com a própria segurança dele, né? Sim. Quando o bebê ele nasce e ele não tem aquele ambiente estável, aquela segurança, ele não consegue simplesmente ser ele e relaxar, ele já nasce, já é bebê, já vai para a infância, né? Para as próximas fases em estado de alerta. Sim. Então, eu fico pensando que talvez essa pessoa que precisa de uma chupeta para se acalmar, aí os psicanalistas que estão assistindo também devem, né, tá pensando aí, esse desejo, né, de ser amparado da mãe, né, então, assim, eu acho que uma forma de prevenir isso, né, é justamente a gente se preocupar com as nossas crianças desde quando elas nascem, né? Sim. Desde bebês, de ter esse amparo, de oferecer essa segurança ao bebê, desde os primeiros anos de vida, desde os primeiros dias e meses de vida. Entendo. Mabi, eu quero também puxar aqui um outro gancho, que com as redes sociais, com as mídias, com todo esse cenário e essa ausência de uma regulamentação sobre as mídias sociais, sobre todo esse contexto, eu tenho percebido, tem me alertado também, quando chega esse adolescente, esse adulto aqui no consultório, relacionado como esses pais têm usado esses filhos como uma maneira de monetização. E aí você pode até me perguntar, Adriana, mas não é de agora, né? Criança lá sendo, tem uma certa monetização. O que dizer das apresentadoras infantis, né? Que começaram muito cedo, e aí vou pegar aqui da minha fase, né? Do que era muito presente esse contexto, ou das crianças fazendo propagandas de televisão. E eu entendo, você que está nos ouvindo, nos vendo agora, que isso existia. Mas o que eu quero trazer para a gente pensar é que havia, naquele contexto, começo, meio e fim. Hoje, essa monetização dessas crianças e desses corpos, por esses pais, por esses cuidadores, ela é quase que 24 horas, minha gente. É o vídeo que tem que ser gravado várias vezes, redes sociais, né, que faz aqueles videozinhos curtos de 90 segundos, que tem que gerar engajamento, que esse engajamento gera um dinheiro, gera uma receita. Como é que ser pai, ser mãe hoje, agora eu quero te ouvir dentro da perspectiva da orientação parental, como é que é ser pai e mãe hoje, dentro desse cenário em que grita, em que impulsiona e que quase impõe esse modelo de educação, de criação, Mabi? É algo que pais jovens, por exemplo, eles já vieram com esse contexto, assim, da tecnologia, né, talvez ainda da televisão. E, na verdade, Adriana, na televisão, as crianças eram muito exploradas. Sim. Se a gente for pensar ali acho que era na Disney, que tinha aquele canal, né? Que as crianças até hoje, a gente vê falar que tiveram consequências, né? De drogadição. Sim. Enfim, temos. De né? Comportamentos autodestrutivos, né? Então, essas crianças, elas foram muito exploradas. Acho que era One Direction também, que eles eram... Não, acho que é Jonas Brothers, que eles eram irmãos, né? E aí eles tinham toda essa expectativa em cima deles. O próprio Michael Jackson, né? Do Jackson 5, né?
assim, isso vem de muito tempo. Sim. Eu acho que só inventaram uma nova forma de explorar as crianças. Perfeito. E quando eu digo inventaram, é o algoritmo, o comércio, né? Porque eu acho que esses pais, eles fazem isso de uma forma... Alguns fazem isso de uma forma muito inocente. Então, ai, que lindo, meu filho, eu tenho redes sociais, eu tô ali o tempo todo, eu vou postar, né? Eu vou postar porque meu filho é lindo. Mas, assim, quem é que tá vendo do outro lado, né? Pode ser um pedófilo, pode ser uma pessoa de qualquer lugar do mundo, ela pode estar ali vendo seu filho sendo exposto. Então, isso é muito sério, a gente precisa se preocupar e desnaturalizar isso, né? E aí, a gente tem também, por outro lado, aqueles pais que... Eu fico pensando no caso dos pais e dos filhos ali que estavam ali com o Ítalo Santos, por exemplo. Sim. Ele pegou os pais de uma adolescente, né? Que não tinha muita condição. Ele ofereceu uma boa condição. Sim. Criou um reality com adolescentes e colocou eles lá. E aí a família, né, ascendeu um pouco melhor na vida. Então, assim... Eu acho que tem contextos e contextos. Assim como tem pais que postam direto, né? O filho vira influencer e que não entendem mesmo esses impactos da adotização e desses vídeos o tempo todo, dessa necessidade de se preocupar com isso, né? Enquanto a criança deveria estar se preocupando com brincar. Brincar é o trabalho da criança. Sim. Deveria ser o trabalho da criança. E essa questão do engajar a qualquer preço, né? A questão de vários influenciadores, né? Nós temos uma grande influenciadora, né? Que toda hora os filhos, né? Estão sendo ali expostos de maneiras, desde o adoecimento numa UTI, né? Em que aquela criança está ali hospitalizada e frágil, isso gera o quê? Engajamento. Isso gera essa questão de monetização. Então, eu fico me perguntando, sabe, Mabi, quando você iniciou o tema, dizendo assim, Adriana, ter escolhido ser terapeuta infantil é poder pensar no futuro dessas crianças, desses adultos que serão adolescentes e adultos. E aí eu trago para esse contexto. Que futuro é esse que nós estamos trabalhando e pensando em que aqueles que deveriam ser os cuidadores, aqueles que deveriam oportunizar um ambiente seguro, aqueles que deveriam pensar a infância de um contexto saudável, traz esse modelo de funcionamento como sendo algo normal e a sociedade naturalizando, normatizando isso como sendo algo normal. Como é que chega para ti, enquanto terapeuta infantil, essa construção, essa compreensão dessas camadas que envolvem o ser criança nesse modelo, nessa sociedade atual, Mardi? É muito difícil ser criança hoje. Porque antes, a maioria das crianças, pelo menos, podiam se preocupar ali... Com o boletim, com a nota da escola. Em ser criança, né? Dependendo, claro, do recorte aí socioeconômico. Sim, sim. Mas hoje a criança já nasce com o celular na mão. Né? Exposição a telas desde a hora que nasce, o bebê já pega. Já está sendo filmado até o parto, né? Está sendo filmado. Transmissão ao vivo do parto para toda a família. Isso. Então, e para todos os seguidores, se duvidar, né? Sim, temos alguns casos, se você for pesquisar aí, apresentadoras que iam fazer um parto natural, humanizado, em que você estava ali acompanhando a contração, acompanhando tudo, como forma de quê? Monetizar, né, gente? Sim, e é muito comum hoje os famosos, eles, eu vou contratar para fazer o parto, não sei o quê, filmar tudo, né? E voltando, as crianças, né? Hoje é muito difícil ser criança, mas é muito importante a gente lembrar que as crianças precisam ser crianças, né? E dá tempo, assim, se você é pai, é mãe e tá assistindo isso, dá tempo de você oportunizar o seu filho a ser criança, né? Se ele ainda é criança, permita, né? Ter tempo livre com ele, ter tempo de tédio, ter um dia da família,
fora das telas do celular, não ter momentos com ele só de obrigação, só de correria, né? Mas é muito importante, porque às vezes, Adriana, chegam pais dizendo assim: eu não consigo tirar o meu filho das telas. Sim, né? Eu sim, não. sim. Ele. Tanto no sentido de consumir, como no sentido de gravar um vídeo, né? E aí é algo que eu vou construindo. Tá, mas como é que tá essa rotina, né? Porque tem pais que, você até falou no começo, né? Tem pais que não, acordou, vai pra aula de inglês, vai pra aula de não sei o quê, pra aula de não sei o quê, e aí já não permitem um tempo de tédio de brincadeira pra criança. Aí eu vou equilibrar isso. Tem outros pais que é a tela totalmente livre, a hora que quer. Sim. E aí eu vou trabalhar no sentido de, tá, mas o que de mais interessante tem pro seu filho fazer além de estar na tela? Vamos construir isso, vamos tornar a rotina mais divertida para a criança ou mais entediante, e no tédio ela conseguir te ajudar na rotina da casa e tornar isso uma brincadeira, né? Então é importante colocar isso também, que existem essas nuances e que a gente precisa olhar e trabalhar com cada uma delas, com cada contexto. E aí, como é que você trabalha no teu manejo clínico esse ser criança, a compreensão desse modelo, a orientação com esses pais, uma perspectiva que eu sei que você trabalha no psicodrama, como você coloca. Primeiro, Mami, me fala o que é o psicodrama, para você que está em casa, o que é o psicodrama e como é que o psicodrama dialoga com o manejo clínico infantil, com a terapia infantil. Conheço psicodrama, mas eu não sabia, minha gente, que usava dentro do contexto infantil, não. Eu achei que isso era adolescente adulto. Até eu vou aprender agora. Pois então, vamos lá, Mabi. Adriana, o psicodrama, ele é uma abordagem da psicologia que surge ali na década de 20, com o Moreno. E o Moreno, ele cria o psicodrama justamente na rua, com as crianças, com as prostitutas, com as pessoas em situação de rua. E a partir disso, ele vai criando um teatro espontâneo. Ele vai invertendo papéis, né? Você inverte papel comigo, eu sou você, você sou eu, né? E eu me coloco no seu lugar. E mais do que isso, o psicodrama ele não é só teatro, apesar dele ser conhecido muito pelo teatro, né? Mas ele traz, o Moreno, ele fala que todos nós nascemos com o fator que é o fator espontaneidade. Sim. Então, nós nascemos espontâneos. Só que não é espontaneidade de você ser extrovertido, não é nesse sentido. É você ser capaz de dar novas respostas aos desafios que você enfrenta, respostas adequadas. Então, é você ser capaz de se adaptar às situações. Por exemplo, um bebê, tem até aqueles vídeos, a gente vê que a professora de natação coloca o bebê na água, ele vai e se adapta, né, à água, e ele começa a nadar. Assim, um exemplo bem só para ficar mais claro, mas não é necessariamente só habilidades físicas, né? Ele vai e se adapta, ele dá uma resposta adequada. Sim. E aí a gente nasce com isso. Só que a sociedade, ela vem, né, e vai com as conservas culturais, que ele chama, vai moldando a gente, vai enrijecendo, cristalizando. E aí, essa criança, ela vai crescendo, né, vai se tornando adolescente, adulto, cristalizado. Então, eu vou trabalhar justamente com essa criança que ainda na infância foi, de alguma forma, cristalizada. Né, não está conseguindo dar uma nova resposta. Por exemplo, essa criança que ela não está conseguindo dar uma nova resposta além de ficar o dia inteiro na tela do celular. Que nova resposta eu posso trabalhar com ela? Que nova resposta eu posso trabalhar com esses pais? Então, o que é de diferente eu poderia trazer assim para ela, né? E aí eu trabalho com essa perspectiva, essa visão, né, de uma criança que é criativa, de uma criança que é capaz, que é sensível,
bem dentro da perspectiva também humanista. E trabalho com o teatro de fantoches, né? Eu trabalho com essas cenas. Então a criança é perfeitamente capaz de criar uma cena. Aliás, muito mais capaz do que um adulto, né? A criança A espontaneidade, a né? espontaneidade, o faz de conta. Para a criança é uma coisa incrível. Então, assim, ela, às vezes, eu tenho dificuldade de ser a diretora, né? Que a gente dirige a cena. E aí, às vezes, a criança mesmo diz assim, olha, você fica aqui, eu fico aqui, agora eu vou ser você vai ser eu, e nós vamos fazer aqui uma cena. Eu digo, tá certo. Vou só guiando ali e vai dando certo, sabe? Então, o psicodrama, ele trabalha nessa perspectiva, de trazer, de resgatar essa espontaneidade da criança que um dia foi perdida. Perfeito. Gente, eu vou falar para vocês algo assim que é encantador. Todo o material que a Mabi tem, assim, sabe? Muitos fantoches. Eu confesso que quando ela chegou aqui na clínica com a mala dela, né, com vários fantoches, gente, a adulta que vos fala, com quase 50 anos, assim, eu quero ser atendida por você, porque a minha criança interior quer trabalhar esse brincar. E aí, pode parecer uma brincadeira, né, o que eu estou trazendo, mas eu, na qualidade de uma adulta, quase com 50 anos, olho para tudo aquilo e tenho o desejo de mergulhar nesse ser criança, né, de mergulhar naquilo que compõe esse ser criança. Mabi, quando você está com os pais, assim como eu que fiquei com vontade, gente, eu disse assim, eu quero novamente fazer terapia, mas agora eu quero voltar a ser criança. Acontece isso também quando você vai fazer essa orientação desses pais, vendo todos aqueles fantoches e fadas e bonecos e monstros. Como é que faz? Porque eu já queria fazer uma cena ali de fantoche, de uma situação que eu acho que seria interessante reviver. Acontece isso, também os pais vão para dentro desse psicodrama, fazem esse movimento. Bom, com os pais, o fantoche ele não é tão o mais adequado, né? Mas, claro, depende do momento, né? Então, gente, eu fui jacuva. Eu queria o fantoche, mas vamos lá. Alguma intervenção criativa. Mas, geralmente, eu trabalho mesmo na perspectiva do roleplay. Só Sim. que eu... Gente, só um minutinho, Mabi. Roleplay. Por favor, o que é um roleplay? Eu sei o que é, mas você que está em casa, o que é um roleplay? O roleplay é o jogo de papéis. É justamente isso que eu te falei. Eu vou inverter o papel contigo, eu vou usar algumas técnicas para você se colocar no meu lugar. Você vai saber o que é um roleplay agora. Vem para cá, Mabi. Pronto. A Mabi agora vai me entrevistar, vai bater esse papo e eu vou ser a Mabi falando da infância. Olá, Mabi, tudo bem? Tudo bem. Então, conta pra gente o que é o roleplay, como é que ele funciona. O roleplay, gente, é um método que nós, enquanto profissionais da psicologia, usamos para o quê? Para fazer com que aquele fato, aquele comportamento ou aquela dinâmica que está sendo trazida, ela possa ser vista por uma outra perspectiva. Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Eu fiz esse movimento agora, em que a Mabi foi para lá, na qualidade como sendo eu, Adriana, e eu, nesse lugar, como sendo a terapeuta infantil. Mas dentro do contexto de uma sessão de terapia, muitas vezes a gente coloca aquele pai, eu faço isso às vezes com adolescente, né? Numa devolutiva com os pais. Aquele pai que assim, mas ele não arruma nada, ele não faz nada, o quarto dele é sempre uma bagunça. Olha, tu precisa ver, Adriana, tu tem que chegar lá em casa para ver. É uma bagunça e eu não tenho como pagar uma secretária agora. Um menino com quase 16 anos não consegue fazer nada. Estão percebendo, né? Aí o que é que eu faço nesse movimento agora? O adolescente está aqui ouvindo e eu estou lá. Aí eu peço para que o adolescente fale como a mãe e a mãe escute como o adolescente. Então eu preciso fazer essa vivência. Deu para entender? Feito a explicação de roleplay, Mabi, pode voltar para o seu lugar que eu vou para aí agora.
E aí, nessa perspectiva, como a Mabi estava falando, você faz o roleplay. E aí, como é que acontece, Mabi, dentro do manejo clínico com os pais? Vai muito do momento, do contexto, da demanda. Sim. Mas, por exemplo, eu lembro de uma intervenção que eu já fiz, que era uma questão de que o pai tinha muita dificuldade para dizer que amava o filho. E ele era aquele pai que cobrava muito. E ele nunca trazia nenhum encorajamento para ele, né? Sim. E aí eu fiz a sessão com o pai e com a mãe. Eu coloquei como se fosse um boneco representando o filho. Certo. E a gente fez o roleplay com o boneco. Sim. Né? E aí eu falei, tá, como é? Me diz aí como é que é a forma como você fala com o seu filho. Aí ele disse. Aí eu peguei no ombro dele e falei assim, tá, vamos falar, porque a técnica do duplo, né? Às vezes a gente ajuda a pessoa a falar quando ela não consegue falar, e aí ele não tava conseguindo muito bem. Aí eu, tá, então você quer dizer isso, filho? Eu amo você, eu admiro você, eu me sinto orgulho de você. É isso que ele já tinha me dito que era. Aí ele, aí vamos lá. Aí ele falou, né? Representando ali o filho, o boneco. E aí depois a gente inverteu e foi continuando a cena. Então, é algo possível, né? Ali dentro do contexto da orientação parental. Claro que se eu não vou fazer na primeira sessão, eu já tinha um vínculo muito forte com esse casal. Sim. E aí, ao longo das sessões, eu vi que isso era possível. Mas o psicodrama, ele não é só roleplay. Ele também é muito fala, né? Eu também posso, digamos assim, inverter papéis falando, né? Sim. Eu posso fazer você se colocar no lugar da pessoa através da fala. Sim. Mas através do corpo, do gesto, do teatro espontâneo é muito mais potente. Sim. Gente, nós estamos quase finalizando. Tá sendo um bate-papo muito gostoso. Eu, pelo menos, estou adorando, porque pensar a infância, pensar as perspectivas de intervenção dentro do ambiente terapêutico e pensar o ser criança nesse contexto atual, gente, vamos combinar que não vai ser em 40 minutos que nós vamos conseguir contemplar tudo. E nem é, né, Mabi, o nosso objetivo que essa conversa se resuma a 50 minutos, a 40 minutos. Tanto é que eu já quero deixar o convite feito para a Mabi, para a gente voltar em outro momento, exatamente pensando a infância, gente, não só na perspectiva da adultização, mas pensar na perspectiva de como olhar para esses pais que também têm esses filhos, como é que eles também podem ser amparados, sabe, Mabi? Como é que eles também podem ser vistos? Porque não é o papel, de forma nenhuma, do psicólogo olhar para esses pais como vilões, muito pelo contrário, é dar sustentação, né, Mabi? Olhar, amparar e fazer com que esses pais possam pensar a infância do seu filho, não num contexto de que todo mundo faz, eu preciso fazer, né, Mabi? Eu sou de uma época, minha gente, que a minha mãe diz assim, você não é todo mundo. Pode parecer até um pouco firme essa afirmação, mas quando a Mabi fala assim, olha, a sociedade e a moda diz que a criança tem que se vestir assim, é você, dentro de uma perspectiva, de uma orientação parental, como bem trouxe a Mabi, é perguntar, mas eu quero que o meu filho se vista assim? Eu quero que o meu filho se comporte assim, fale assim, tenha esse acesso a uma tela tão rápido? Tá entendendo? Tem esse comportamento tão rápido, e isso, gente, fala dessa perspectiva que a Mabi tá aqui para dizer assim, olha, você não precisa ser todo mundo, você não precisa cuidar do seu filho nesse universo que todo mundo cuida, você pode ir também na contramão, desde que isso colabore e seja dentro dos valores familiares que você quer estabelecer nessa relação. E a Mabi faz isso, viu, minha gente? E aí, Mabi, eu queria que você fizesse as suas considerações finais, quero que você divulgue seus dias de atendimento, suas redes sociais, porque a Mabi tem um trabalho incrível, gente. Aqui é só uma pincelada do muito que a gente ainda vai dialogar aqui, Mabi. Adriana, eu agradeço o convite pelo podcast e eu digo para esses pais o que eu reforço, o que eu já falei durante o podcast, né? De que é possível você preservar a infância do seu filho, você ir contra essa cultura
que tá aí dominando, né? Então, assim, você pode fazer diferente, você pode preservar a infância, você pode cuidar do cérebro do seu filho, né? Porque tem tantas implicações aí que a gente falou, do futuro do seu filho. E eu fecho te perguntando, qual adulto você quer criar, né? É uma coisa que eu sempre pergunto para os pais que eu oriento. Qual adulto você vê o seu filho se tornando? Então, o que você pode fazer hoje, no presente, agora, para que o seu filho ele se torne esse adulto que você idealiza? No caso, não vai se tornar o que você realmente idealiza, mas se torne uma boa pessoa, se torne uma pessoa que sabe lidar com as emoções, uma pessoa que sabe tomar decisões, uma pessoa que se expressa. O que você pode fazer hoje pelo seu filho? Eu te convido a me seguir nas redes sociais, Mabi na Psi, e aqui na Clínica Singular eu atendo todas as terças e quintas. Gente, é isso. E se você tem interesse em tirar dúvidas, em ampliar, em pensar a infância, te peço para você fazer 3 coisas. Primeiro, curte, compartilha, indica, comenta. Se esse vídeo você quer que ele chegue para uma pessoa que você conhece, ou se você está vendo e tocou em algum momento que fez sentido para você, vai compartilhando, porque, gente, isso aqui é feito para você. Então, é com o objetivo de te amparar, de te dar sustentação, de você pensar e refletir dentro de uma sociedade em que quer tudo de forma instantânea, para ontem, rápido. Aqui a gente quer construir. E tudo isso é feito com muito carinho, pensado em você. Então, curte, compartilha. Aqui embaixo vai ter o link de descrição como você pode estar acessando todos os nossos conteúdos. Grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo Pode Singular. Até mais, gente!